Dor no trapézio, uma das queixas mais comuns que a gente vê na clínica, não é verdade? O paciente chega querendo alívio para ontem, mas nós, como profissionais, buscamos uma solução que dure. E a grande questão é, dentro da nossa caixa de ferramentas, qual recurso realmente vai na causa do problema? Ultrassom ou TENS? Bora analisar isso a fundo. A pergunta central que a gente vai desvendar aqui é essa. Para dor miofacial no trapézio, o que ataca a raiz do problema? É o ultrassom terapêutico ou é o TENS? E mais importante, como a gente pode usar os dois de forma inteligente? Vamos ver o que as evidências dizem. Nosso caminho vai ser bem direto. Primeiro, vamos entender o porquê do problema. Depois, a gente olha para o ultrassom e para o TENS separadamente. Em seguida, montamos um protocolo que integra os dois e, no final, a gente amarra tudo com as evidências práticas. Ok, vamos começar pelo começo. O desafio da dor miofacial. Antes de sequer pensar em ligar um aparelho, o trabalho de verdade começa aqui, no diagnóstico preciso. Não adianta só saber onde dói, a gente precisa entender por que dói. É fundamental ir na raiz da questão. E a base dessa dor miofacial são os famosos pontos gatilho. Pensa neles como verdadeiros nós de contração no músculo. São umas áreas super irritadas que não só doem no local, mas que também podem irradiar essa dor para outros lugares, tipo a cabeça, o braço. Isso muitas vezes acaba confundindo o diagnóstico. E por que esses pontos não somem sozinhos? Porque eles entram num ciclo vicioso. Olha só, tudo começa com uma disfunção ali na placa motora. Isso leva a uma isquemia local, ou seja, chega menos sangue na região. Com menos sangue, acumulam-se substâncias em que irritam o músculo, gerando mais contração e, claro, mais dor. Nosso trabalho é quebrar esse ciclo. É muito comum o paciente já chegar tomando algum remédio. Só que, como as fontes mostram, o uso prolongado de anti-inflamatórios não é isento de riscos. E isso só reforça o nosso papel, a importância da fisioterapia. A gente está aqui para tratar a causa e não só para mascarar o sintoma. E é exatamente aqui que o ultrassom terapêutico entra como protagonista. Vamos enxergá-lo não como um simples aparelho, mas como uma ferramenta de precisão, feita sob medida para quebrar aquele ciclo de dor que a gente acabou de ver. E aqui? Aqui está o pulo do gato. A frequência é o que define a profundidade. Se o ponto gatilho está lá no fundo a mais de 2,5 cm, a gente precisa de 1 MHz para chegar nele. Agora, se ele for superficial, com menos de 2,5, a gente usa 3 MHz para focar a energia exatamente ali. Por isso, a palpação no início é tudo, é ela que define a estratégia. E não é só a frequência que importa, o modo de aplicação também. O modo contínuo vai gerar mais calor, o que é ótimo para aumentar a circulação e a flexibilidade de um tecido que está tenso há muito tempo. Já o pulsado foca mais nos efeitos mecânicos, sabe? É ideal para quadros mais agudos, onde a gente não quer gerar calor demais. E o legal é que a ciência confirma exatamente essa lógica. Estudos como o de Draper mostram que o 3 MHz dá aquele alívio rápido nos pontos superficiais, sabe? Aquele que o paciente valoriza muito. Já outros trabalhos, como os de Serbely and Dickey e Ujerum, apontam que para um resultado mais fundo e que dura mais, a aposta certa é em 1 MHz. A ciência está validando a nossa decisão baseada na profundidade. Certo? Agora vamos mudar o foco e falar do TENS. É uma ferramenta super popular, muito eficaz para aliviar a dor, mas o papel dele é fundamentalmente diferente do ultrassom. Basicamente, o TENS funciona de duas formas. Primeiro, pela famosa teoria das comportas. O estímulo elétrico meio que engana o sistema nervoso, fechando a passagem para o sinal de dor. E segundo, ele estimula o nosso próprio corpo a liberar seus analgésicos naturais, os opioides endógenos. É uma analgesia bem potente. E aqui vem a ressalva mais importante que a fonte deixa bem clara. O TENS é fantástico para controlar o sintoma, que é a dor, mas ele não desfaz o nó muscular, ele não reverte a isquemia, ele não trata a causa raiz. Ele é um gerenciador de sintomas, não um solucionador de problemas. Sabendo de tudo isso, como é que a gente une o melhor dos dois mundos? Vamos construir juntos um protocolo que seja lógico, eficaz e, principalmente, fácil de aplicar no dia a dia da clínica. A comunicação com o paciente é a chave para tudo. Uma analogia que funciona bem é do alarme de incêndio. Dá para explicar assim: olha, a sua dor é como um alarme de incêndio. O TENS pode silenciar esse alarme por um tempo, o que é ótimo. Mas o ultrassom vai nos ajudar a apagar o fogo, que é esse nó muscular. Se a gente apaga o fogo, o alarme não precisa mais tocar. Na prática, então, a decisão fica assim. Você palpa e sente que o ponto gatilho está logo ali, a uns 2 centímetros de profundidade. Esse é o caso A.
A escolha direta, 3 MHz. Agora, se o ponto está bem mais fundo, lá pelos 5 centímetros, aí já é o caso B. E a única escolha que faz sentido para chegar lá é 1 MHz. Simples assim. A decisão está nas mãos. Então o protocolo vira este fluxograma de bolso. Primeiro passo, avalie a profundidade com a palpação. Segundo, trate a causa com a frequência certa de ultrassom. Terceiro, reavalie, veja como ficou. E só então, se ainda tiver uma dor residual chata, a gente entra com o TENS como um complemento. Primeiro a causa, depois o sintoma. Vamos agora amarrar tudo que a gente viu, transformando essa teoria toda em conclusões práticas, diretas ao ponto e, claro, baseadas em evidências. É importante a gente ser transparente aqui. A revisão da literatura mostra que os protocolos dos estudos variam bastante, o que dificulta um pouco a padronização. A ciência está sempre evoluindo, né? Mas o que a gente já tem hoje nos dá um norte clínico muito, muito claro. Para o dia a dia, essa tabela aqui é o resumo da ópera. Ponto gatilho superficial vai de 3 MHz para um alívio rápido. O ponto é profundo vai de 1 MHz para um resultado que se sustenta por mais tempo. Simples, direto e baseado na fisiologia da lesão. Para a gente fechar, a evidência que temos hoje é bem robusta e valida esse raciocínio clínico. 3 MHz é a escolha para aquele alívio rápido e superficial e 1 MHz é a ferramenta para buscar resultados mais profundos e duradouros. Ou seja, a nossa prática clínica está muito bem fundamentada. Então, a pergunta que fica para a próxima vez que um paciente com essa dor entrar no consultório é: vamos apagar a fogo ou vamos só silenciar o alarme? Essa escolha entre tratar a causa ou o sintoma é o que vai definir um resultado bom de um resultado excelente e que realmente dura. Obrigada por acompanhar esta análise.